Olá, alunos, tudo bem? Vamos conversar um pouco nesse vídeo sobre a taxa de juros usada no regime de juros compostos, certo? A gente tem várias formas de apresentar essa taxa, né? A usada efetivamente nas fórmulas é o que a gente chama de taxa de juros efetiva. A taxa de juros é entendida como a taxa de juros efetiva quando ela estiver expressa em unidade de tempo igual à unidade de tempo do período de capitalização. Por exemplo, 1% ao mês com capitalização mensal. Mesmo período, então, é uma taxa de juros efetiva. É ela que a gente vai usar nas nossas fórmulas. 3% ao trimestre com capitalização trimestral. Ao trimestral. 6% ao semestre com capitalização semestral, 9% ao ano com capitalização anual, mesmo período. Então, ela se chama taxa de juros efetiva. Taxa de juros nominal. Uma taxa de juros é definida ou entendida como uma taxa de juros nominal quando o período de capitalização do juro for menor do que o da unidade da expressão temporal da taxa de juros. Por exemplo, 10% ao trimestre com capitalização mensal, 36% ao ano com capitalização trimestral e 10% ao semestre com capitalização bimestral. Tá? Uma outra forma também que a gente pode apresentar as taxas de juros compostas é exatamente as taxas de juros equivalentes. Dito de outra forma, elas são equivalentes quando duas taxas de juros são ditas equivalentes quando, ao serem aplicados o mesmo capital e pelo mesmo prazo, geram o mesmo montante. Para relacionar de modo sistemático essas equivalências, considere as seguintes nomenclaturas. A gente vai usar essa nomenclatura aqui para encontrar as taxas de juros equivalentes. Taxa de juro anual, IA, taxa de juros semestral, IS, trimestral, IT, mensal, IM, taxa de juros por dia, ID. A relação entre essas taxas de juro anual, semestral, trimestral, mensal e diária é dada por essa fórmula. Tá? 1 mais a taxa anual é igual, elevado a 1 é igual a 1 mais a taxa semestral elevada a 2. Lógico, tem 2 semestres no ano, então a gente vai ter que elevar a 2. Que é a mesma coisa que 1 mais a trimestral elevado a 4. Tem 4 trimestres no ano. 1 mais I mensal elevado a 12, porque tem 12 meses no ano. E 1 mais I diário elevado a 36. Ok? Vamos fazer aqui alguns exercícios resolvidos, apresentar alguns exercícios resolvidos no livro para tirar as dúvidas de vocês. Ok? Vamos ver aqui esse exemplo em que a gente quer encontrar tanto a taxa diária quanto a taxa mensal equivalente a uma taxa de 45% ao ano. Então, vamos na letra A calcular a taxa diária equivalente a 45% ao ano. Quanto seria ao dia? Então, ao ano é exatamente isso daqui. Ao dia é essa expressão aqui. Então, eu faço igualar essas duas equações. 1 mais I anual elevado a 1 é igual a 1 mais I diário elevado a 360. Okay? Rearranjando esses elementos, a gente vai ter que I diário é igual a 1 mais I anual elevado a 1 sobre 360. Então, pessoal, como é que chegou isso daqui? Vamos reproduzir aqui essa expressão para vocês entenderem. 1 mais a taxa anual elevado a 1 é igual a 1 mais a taxa ao dia elevado a 360. Tudo que eu fizer de um lado da equação e do outro, vai acontecer que a equação permanece a mesma. Então, eu vou fazer assim, eu vou tirar raiz 360 de um lado e tirar raiz 360 do outro. Só lembrando aqui nosso ensino médio. Né? 360 com 360 eu corto, ok? Então, eu vou ter de um lado da expressão 1 mais I ao dia e do outro lado da expressão 1 mais I anual elevado a 1 sobre 360. Também lembrando aqui o ensino médio, né? Se a gente tem
Raiz quadrada de x é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, 1x elevado a 1 sobre 2. Raiz 360 de x elevado a 1 é a mesma coisa que x elevado a 1 sobre 360, só lembrando, né? Então, desse lado eu tenho essa expressão, desse outro eu tenho essa, eu passo um negativo para lá, a gente vai ter, e reordeno aqui novamente, i diário vai ser igual a 1 mais i anual, elevado a 1 sobre 360, menos 1, que passou lá para o outro lado, que é exatamente isso daqui que está escrito no livro de vocês, tá? Substituindo os valores, 1 mais i anual, 1 mais 0,45 elevado a 1 sobre 360 menos 1 vai ser igual a taxa diária, né? Como é que eu faço esse cálculo aqui? Vamos abrir aqui nossa calculadora, tá? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu primeiro vou calcular 1 dividido por 360, 1 dividido por 360, dá um valor bem quebrado. Então, eu vou armazenar aqui na memória da calculadora, a memória mais, M+. Vocês vejam como é que faz na calculadora de vocês. Apago novamente, 1 mais 0,45, 1,45 elevado, né, elevado ao que? A 1 sobre 360, que foi o número que eu guardei aqui na memória. 0,02, ou seja, vai dar 1,01032, 1,0103. Menos 1, né? Menos 1 vai dar 0,00103, que é exatamente o nosso resultado aqui. Se eu multiplicar esse valor por 100, eu vou ter em percentual. Ou seja, a taxa diária, que é a nossa solução do problema, vai ser 0,103 ao dia, né? Por cento ao dia é equivalente a uma taxa de 45% ao ano. Se eu pegar o mesmo capital e aplicar ao dia 0,103%, durante 360 dias ele vai dar 45, equivalente a 45% ao ano. É isso. Vamos ver então logo em seguida o cálculo da taxa mensal, da mesma taxa anual. Então, para o cálculo da taxa mensal equivalente a 45% ao ano, a gente vai ter que igualar essa expressão com essa expressão, né? É o que tem aqui. 1 mais i anual elevado a 1 igual a 1 mais i mensal elevado a 12. Reorganizando, também da mesma forma, é só tirar raiz 12 de um lado, raiz 12 do outro, a gente vai cortar esse 12 com esse 12. 1 mais i anual elevado a 1 sobre 12 é igual a 1 mais i mensal. Passando 1 para lá, a gente vai ter i mensal igual a 1 mais i anual elevado a 1 sobre 12 menos 1. Substituindo a taxa anual, 0,45 elevado a 1 sobre 12 menos 1. Vamos fazer esse cálculo também na calculadora. Vou apagar aqui. Apagar a memória, no MC, apaga a memória. 1 sobre 12, 1 dividido por 12, dá 0,8333. Como é quebrado, eu vou guardar aqui na memória. 1 mais 0,45, 1,45 elevado a 1 sobre 12, que é esse resultado, 0,08333, igual menos 1, taxa mensal 0,0314, né? 0,0314. Se a gente pegar e multiplicar por 100, vai dar 3,14% ao mês. Então, 3,14% ao mês, capitalizando mensalmente durante 12 meses, vai dar 45% ao ano. Então, são taxas ditas equivalentes. Ok? É isso. E com isso a gente finaliza essa unidade. Resolvam os exercícios de taxa e de juros compostos. Então, esses conceitos vão ser importantes
né, para a compreensão das informações contidas nas unidades posteriores, em especial quando a gente estiver avaliando o investimento. Parabéns pela finalização da unidade, participem do fórum e resolvam os exercícios.